Paz Senhor, Agrupador Jovem. Estamos aqui para mais uma introdução sobre a lição desse dia 21, desse domingo, e tem por título O Batismo de Jesus. E sempre ressaltando, né, essa lição desse trimestre, ela vai procurar estudar o Evangelho de Jesus Cristo sob a perspectiva do livro de Mateus. E no livro de Mateus a gente vê que ele relata o nascimento de Jesus Cristo, bem como toda aquela perseguição do rei Herodes, a fuga para o Egito, mas ele dá um salto. Logo após o nascimento de Jesus, ele já dá um salto de aproximadamente 30 anos, já começa a falar de João Batista, que é aquele que precedia. E como diz as profecias, que João Batista ele teve como seu ministério, seu chamado, preparar o caminho do Senhor. Assim diz lá nas profecias do Antigo Testamento. E vai relatar um fato que é muito interessante. A Bíblia mostra que João Batista ele estava ali, às margens do Rio Jordão, batizando, e era um batismo para arrependimento de pecado. E simplesmente aparece Jesus para ser batizado. E a Bíblia vai mostrar lá no seu início de Mateus que João, a princípio, ele se recusa, mas pela resposta de Jesus à recusa de João, ele decide batizá-lo. É uma oportunidade, não vou entrar muito em detalhes porque eu quero todos presentes na aula para a gente poder todos debater e entrar nos pequenos detalhes. Aqui é só introdução, eu prefiro não adentrar, mas está, vamos dizer assim, com outras palavras, está uma delícia essa lição. E os objetivos são apresentar o profeta que batizou Jesus, João Batista, ok? Se a gente for ver lá no livro de Lucas, ela vai trazer sobre o nascimento também de João Batista, é o único evangelho que relata isso. É interessante, eu aconselho os irmãos a ler o capítulo 1 de Lucas, o evangelho segundo escreveu Lucas. Traz muitos detalhes sobre o nascimento de João e sobre as profecias também. O ponto 2 é explicar como se deu o batismo de Jesus e os sinais divinos que ocorreram, ok? Quando Jesus foi batizado, houve uma afirmação, uma confirmação através de Deus. A gente vai estudar cada sinal e mostrar a diferença entre o batismo de Jesus, realizado por João Batista, e o batismo do crente. Para nós que nos batizamos, há uma diferença daquele batismo que João Batista estava fazendo ali naquela época de Jesus e o nosso batismo. Nosso batismo ele tem uma representação. E aquilo ali, João Batista, aquele ato de batismo tinha uma certa representação. E o batismo que nós temos, ele tem uma simbologia, ele representa uma coisa, é um símbolo de alguma coisa que acontece na nossa vida. Também não vou dizer que na aula, nesse domingo, a gente vai estar adentrando muito bem nesse assunto. Mas eu queria, como sempre, vou deixar as perguntas valendo o brinde. Na última aula, a nossa irmã Soleide, ela ganhou o brinde. Da próxima vez eu vou pedir para a pessoa que ganhar um brinde também tirar uma foto para mostrar. Mas eu vou deixar 3 perguntas. A primeira pergunta vai ser sobre o tópico 1, que faz a introdução sobre João Batista. E eu peço 3 referências no Antigo Testamento, do Antigo Testamento, que profetiza, que fala sobre João o Batista, essa voz que clama no deserto. Diz que 3 referências. Ok? A segunda pergunta é: Jesus apareceu a João Batista para ser batizado por ele. O batismo de João é para arrependimento de pecado, mas como um Deus encarnado como Jesus. E até o questionamento de João Batista: como é que ele seria batizado para arrependimento se a própria Bíblia diz em Hebreus 4
15, que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Como ele não tinha pecado, por que que ele quis ser batizado? Me dê pelo menos dois motivos, duas questões que exemplificam o batismo de Jesus. Ok? E a terceira pergunta, eu quero que a pessoa explique a diferença entre o batismo de Jesus, que foi na época de João Batista, que João Batista estava realizando, e o batismo cristão. E nós, já cristãos, uma vez aceitado a Jesus, nós fazemos esse ato de batismo. Então são 3 perguntas deixadas, como sempre, a primeira pessoa a responder vai ganhar um brinde. Porque a lição está muito boa, tem muitas questões. Estudar sobre João Batista, sobre esse profeta. O próprio Jesus testifica de João Batista, fala sobre João Batista. Os sinais, os propósitos de Jesus, o ministério de Jesus está ótimo. Também tem outras referências sobre batismo. Tem aquela passagem lá de Filipe e o eunuco, que deixa até uma questão: o que é preciso, quais os requisitos para uma pessoa se batizar? A gente pode entrar nesse assunto, tá bom? Mas só na aula de amanhã para a gente debater sobre isso. Bom, Deus abençoe e aguardo vocês nesse domingo.